Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai falar do exercício 16, lá do capítulo 3 do Moisés. Eu quero trazer esse exercício porque ele sempre aparecia nas monitorias, eu sei que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade, mas ele não tem nada de difícil, é só entender o raciocínio, né, quais pontos estratégicos pegar, quais sentidos. Então, eu trouxe hoje ele pra gente discutir juntos, mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque tá tendo vídeo sempre aqui pra vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo e compartilha com seus amigos para que eles também possam estudar, tá bom? Vamos lá? Então, no capítulo 3, a gente começa já a trabalhar com o movimento 2D, né, especificamente lançamento de projéteis, e nós vamos usar muito nesse exercício todas as equações que a gente viu, né, de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Por quê? Eu já comecei a trabalhar isso lá no Instagram, e vocês sabem que no movimento 2D, principalmente no lançamento de projéteis, a gente tem uma junção, né, do movimento uniforme na horizontal com o movimento uniformemente variado na vertical. Então a gente tem a junção de dois movimentos, e o que une esses dois movimentos a gente sabe que é o tempo. Então, não tem como a partícula chegar primeiro na horizontal e depois chegar na vertical. Não, o tempo de deslocamento é o mesmo. Por mais que na horizontal ele esteja tendo um movimento uniforme e na vertical esteja tendo um movimento uniformemente variado, esses movimentos, eles andam conjuntos, e o que une esses dois, né, a gente pode dizer que, usando as equações que a gente tem lá, o tempo é o que nos vai ajudar a unir esses dois movimentos. Então, eu sempre digo para as pessoas, uma sacadinha aí é o tempo. O tempo é sempre comum para os dois movimentos. Por mais que eu tenha equações diferentes, esse tempo vai unir esses dois, tá? Então, fica essa diquinha para você aí também, ok? Então, vamos começar lendo o exercício, vamos ver o que ele pede. Então, ele fala assim, um canhão lança um projétil por cima de uma montanha de altura H, de forma a passar quase tangenciando o cume C no ponto mais alto da trajetória. Isso é muito importante. O ponto mais alto de uma trajetória, né, que ela tem essa forma de parábola, é sempre muito importante, tá? Porque a gente sabe que ali a velocidade na vertical é zero. Então, para ela fazer o movimento de volta, ela precisa parar, né? A partícula para voltar. Então, naquele ponto, a velocidade é zero. Então, esse ponto é sempre muito importante. Então, no cume C do ponto mais alto de sua trajetória. A distância horizontal entre o canhão e o cume é de R. Então, ele já dá no exercício que esse valorzinho do ponto O até o ponto C é R. Atrás da montanha há uma depressão de profundidade D. Então, ali, esse exercício, ele não é simples. Eu resolvi 2 exercícios lá no Instagram que a gente tinha nivelamento. Quando a gente tem nivelamento, é mais fácil a gente trabalhar com esse lançamento de projétil. Mas quando ele tem um desnível, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. É por isso que eu trouxe esse exercício em forma de vídeo, pra gente se atentar a alguns detalhes. Então, aqui a gente tem uma depressão, a gente não tem um nivelamento. Então, a gente precisa ficar ciente com isso. E ele fala que esse desnivelamento, né, esse desnível é de D. Determine a distância horizontal entre o ponto de lançamento O, então ele quer saber do ponto O, e o ponto P, então ele quer saber esse deslocamento total. A gente sabe que de O a C, olhando na figura, você sabe que é R, Rzão, e aí o que a gente tem? Ele quer saber de O até P. Então, entre o ponto de lançamento O e o ponto P, onde o projétil atinge o solo, em função de R, D e H. Veja só que o que dificulta um pouco mais esse exercício é que ele quer em função de coisas, né, de algumas letras específicas. Então, de alguns parâmetros aí específicos. Então, aí a pessoa às vezes fica, né, mais perdida, porque ela não é só achar a resposta, é achar a resposta em função de. Então, é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Eu desenhei aqui pra gente seguir e ficar mais fácil conseguir analisar, para conseguir rabiscar com vocês também. Então, nós temos 3 pontos muito importantes, ponto O, ponto de origem, ponto C, ponto do máximo do cume ali, ponto P, o ponto do desnível lá embaixo. O que o exercício está pedindo? Olha, ele está pedindo o deslocamento total, de O até P. O que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem o ponto O, deixa eu diminuir isso aqui. Então, a gente tem aqui o ponto O ponto C e o ponto P, certo? Ele quer saber o deslocamento total, ele quer saber R mais Rzinho. Esse Rzinho fui eu que coloquei, que é o que a gente vai encontrar. Ele quer saber o deslocamento na horizontal entre O e P. Então, o deslocamento total, que eu vou chamar de D, ele é Rzão mais Rzinho. Isso aqui é o que nós vamos encontrar, tá? O que ele quer é Rzão mais Rzinho. Então, ele quer esse valor em função de Rzão, de D e de H, ok? Então, a gente vai encontrar isso. Para que a gente faça esse exercício, eu vou começar adotando o eixo. Qual vai ser o eixo, né? A orientação do eixo que a gente vai adotar. Normalmente, a gente utiliza esse aqui, ó.
né? O normalzinho que a gente sabe que é XY positivo, X para cima, Y para cima, X para direita. Mas nesse caso, e aí é uma coisa que é bom vocês saberem, que você pode adotar qualquer eixo, desde que você tome cuidado com isso. Como eu vou adotar para resolver esse exercício sempre de baixo para cima, eu vou analisar todos os movimentos de baixo para cima. Eu acho assim mais fácil, analisar de baixo para cima. Então, eu vou adotar o meu eixo assim. Olha só, X ainda positivo para a direita, porém Y positivo para baixo, tá? Porque eu vou adotar sempre esse movimento de cima para baixo. Então, vamos lá. Eu quero começar com o primeiro movimento, que é de O até C. Porém, eu vou fazer de que maneira? Eu vou fazer de C até O. Natana, por que você vai fazer isso? Porque é mais fácil. Porque é mais fácil vendo das equações que a gente já conhece. Vamos colocar as equações que a gente já conhece aqui? Eu sempre digo para os alunos, é muito importante que na hora da prova você coloque todas as equações. Coloca para você ir se acalmando também quando recebe a prova. Coloca todas as equações que você sabe. Vai colocando ali do lado, elas vão te ajudar. Né? A gente vai ali se acalmando para não dar nenhum problema, né? Que a gente costuma ficar um pouquinho ansioso. Então, a gente vai colocando as equações, vai analisando, depois resolve os exercícios, tá? Então, no eixo X, que é o eixo horizontal, né? O que a gente tem? Aqui a gente tem o movimento uniforme. Então, para esse cara daqui, a gente só tem uma equação, que é igual a x, é igual a xo mais vxt, que é a velocidade em x. Já no eixo y, que é o vertical, no eixo vertical a gente tem um movimento uniformemente variado. Então, aqui nós temos três equações. Quais são elas? A primeira que a gente tem, que é vy, é igual a voy mais AT. O outro que a gente tem, que é y igual a yo mais voyt mais a sobre 2t ao quadrado, ok? E o último que a gente tem, vy ao quadrado, igual a voy ao quadrado mais 2 vezes a delta y. E para este caso, como nós estamos adotando esse eixo aqui, tá? Para baixo positivo, nós temos uma aceleração para esse movimento, é igual a gravidade, só que positiva, tá? Aqui a gravidade é positiva porque eu estou adotando o meu eixo para baixo. Caso aí na sua casa você faça a orientação de y para cima, a sua aceleração vai precisar ser negativa e você vai precisar tomar o cuidado de qual eixo você está indo. E aí, esse deslocamento vai ser positivo ou negativo. Normalmente, o que dá problema é isso. É você analisar qual é o eixo que você está adotando. Eu estou indo de cima para baixo. Ah, então se eu adotei o meu eixo Y para cima, e eu estou indo de baixo para cima, ok, ele está indo para cima. Mas se eu adotei o eixo Y para cima e estou indo de cima para baixo, ele se torna negativo. Esses deslocamentos que a gente precisa tomar cuidado. Aqui eu estou adotando o eixo Y para baixo. E todos os movimentos eu vou analisar de cima para baixo. Todos os movimentos eu vou fazer de cima para baixo. E estou adotando o meu Y para baixo. Então, quer dizer que todos os meus deslocamentos aqui nesse vídeo vão ser positivos. Porque eu estou indo de cima para baixo. Tá bom? Então, se atentem a isso caso você faça no sentido contrário. Você coloque o Y para cima. Certo? Então, nós temos essas três equações aqui, que são muito importantes para a gente também. E a gente vai analisar o primeiro movimento. E eu vou fazer esse movimento indo. Então, o primeiro movimento. Eu vou dividir isso aqui em dois movimentos. Na verdade, eu vou dividir, não vou chamar de movimento, não. Vou chamar de primeiro percurso, tá? Primeiro percurso vai ser de C até O. Ah, Natana, mas a bolinha tá indo ao contrário. Não, eu tô separando. Eu tô pegando simplesmente o percurso de C até O. Você pode fazer isso, Natana? Pode. Eu tô quebrando. Eu tô analisando simplesmente aquele percurso. E tanto faz eu analisar de O até C do que de C até O. Óbvio que eu preciso tomar cuidado com a orientação do meu eixo e tudo mais. Mas eu posso tanto analisar de cima para baixo quanto de baixo para cima. Eu já fiz até lá no Instagram. Normalmente, quando a gente tem uma pedra e a gente quer jogar essa pedra em cima do prédio, é muito mais fácil a gente fazer o movimento oposto, a gente fazer, né, com uma câmera que estivesse rebobinando. Então, é a mesma coisa. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ao invés de eu ir de O até C, eu vou fazer de C até O. Eu vou analisar nesse percurso aqui, de C até O. Certo? Antes da gente colocar as equações e analisar de fato, a gente precisa primeiro fazer o quê? A decomposição dessa velocidade. Olha, aqui nós temos uma velocidade, certo? Eu tenho essa velocidade aqui. E essa velocidade, ela sai com uma angulação. E a gente precisa decompor essa velocidade. Lembra disso lá que a gente fez? A gente já tem lá no Instagram até um post sobre isso, que é essa velocidade, ela vai ser decomposta em vx e
VY, certo? E aqui a gente tem um ângulo θ. E a gente viu que VX nada mais é que V cosseno de θ e VY nada mais é que V seno de θ, certo? Essa decomposição é muito importante, a gente vai usar para encontrar V, que é a velocidade em módulo que a partícula, né, que o projétil, o canhão aí, a bola do canhão vai passar, certo? Então vamos lá, a gente vai analisar de C até O, certo? Então, a gente está analisando de C até O, o que eu sei de muito importante aqui em C? Se eu estou analisando de C, eu sei que a minha velocidade em C, ela é 0. E essa velocidade aqui é uma velocidade em Y. E como eu estou começando de C até O, ela é minha velocidade inicial, ok? Isso é muito importante. Então, vou começar trabalhando com o eixo X. Vamos analisar o que a gente pode colher de informação no eixo X nesse percurso de C até O? Olha, eu sei que X é igual a XO mais VXT, certo? Então, se eu passar para o outro lado, eu fico com deslocamento em X é igual a Vx vezes T. Quem que é meu deslocamento em X, ou seja, quem é meu deslocamento na horizontal para esse cara daqui? Olha, veja só, para esse cara daqui é R. R é o meu deslocamento na horizontal de O até C. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse cara vai ser R, certo? Quem que é meu Vx? Olha, o meu Vx é esse cara daqui. Então, a gente vai escrever que Vx é V cosseno de θ vezes o tempo. E nesse caso, eu vou isolar o tempo, porque eu já disse para vocês que o tempo é uma coisa muito importante. Então, a gente vai isolar aqui. Vamos ter que o tempo é R, V cosseno de θ. E vou deixar isso aqui separadinho, ok? E agora, a gente vai fazer para o nosso eixo Y. Aqui faltou, vamos apagar aqui e escrever bonitinho. Aqui faltou eixo X. Vou sublinhar aqui para a gente saber do que a gente está falando. E neste caso aqui, veja só, a gente sabe que para esse percurso, o que a gente tem? Vamos ver os parâmetros que a gente tem? Eu sempre digo assim, olha o que você tem e vê qual a melhor equação para você usar. Eu tenho que VOY é 0, porque eu estou analisando de C até O, então a minha velocidade inicial ali no ponto máximo do cume é 0. Eu sei que a aceleração é mais G, certo? E o que eu sei também? Eu sei que... O que eu tenho de mais? Eu sei o tempo eu tenho, que o tempo é o mesmo do eixo X. Tenho minha velocidade final? Não tenho. Olha, olhando essas equações, vocês concordam que essa é a melhor? Por quê? Porque eu tenho meu deslocamento em Y. Quem que é meu deslocamento em Y? Aí vamos colocar ele aqui, deslocamento em Y. Quem que é ele, meu deslocamento em Y? Olha, meu deslocamento em Y, o exercício dá, que é H, né? Indo de C até O, o deslocamento é H. Então, a gente tem esse cara daqui sendo H. E aí, nós temos também a velocidade inicial, que é 0, que ajuda, que zera esse lado aí. E do outro lado, a gente tem a aceleração que nós temos e o tempo que nós temos lá do eixo X, que a gente sabe que é igual. Então, a gente pode usar, fazer essa transição, tá bom? Vamos fazer isso aqui, então? Então, a gente vai usar essa equação aqui, que é Y é igual a YO mais VOT mais A sobre 2T ao quadrado. Então, passando para o outro lado, eu tenho minha variação em Y. Esse VOY aqui a gente sabe que é 0. Então, esse cara daqui já vai zerar, ok? Isso aqui vai ficar 0 vezes T, que vai dar 0, mais a gravidade sobre 2. E o tempo, qual que é o tempo aqui? R, V cosseno θ. Ficou meio apertadinho aí, eu vou escrever depois aqui certinho. Quem que é esse cara daqui? O ΔY, H. Então, esse cara daqui vai ficar de que forma? H é igual a G sobre 2, que multiplica, isso aqui é ao quadrado, que multiplica R ao quadrado, aqui embaixo V ao quadrado, cosseno ao quadrado, θ. Então, esse cara daqui é o nosso H, ok? Esse é o valor do nosso H. Nós estamos mais interessados não em H, certo? H não é uma coisa muito, que né, faz muito sentido, mas a gente vai deixar esse cara aqui para depois a gente analisar. Eu sempre vou ficando olhando assim para ver o que realmente o exercício pede. Porém, nós temos esse cara daqui. O que é mais importante pra gente? Olha, quem seria mais importante pra gente? Essa velocidade. Essa velocidade, ela é importante pra gente. Por quê? Porque essa velocidade aqui é a mesma velocidade que a gente usa para achar Vx e Vy. Então, ela é bem importante. Então, talvez achar em função dela ficasse melhor. Vamos isolar essa velocidade aqui? Olha, eu vou passar tudo que tá dividindo para o outro lado, vai ficar 2hv ao quadrado cosseno ao quadrado de θ
G Rzão ao quadrado. Isso aqui vai dar... Opa! 2H cosseno ao quadrado de θ. Vou jogar a raiz, algumas coisas vão sair da raiz, outras vão ficar lá dentro, certo? Quem tá ao quadrado sai, quem não tá ao quadrado fica. Então, isso aqui vai dar R sobre cosseno θ vezes a raiz de G sobre 2H. Então, esse cara daqui é a nossa velocidade em módulo. Ela é um parâmetro importante pra gente. Então, achar a velocidade em função dos parâmetros que eles querem é bem importante. Então, a gente fazendo isso já vai nos ajudar, certo? Terminado aqui, fizemos para o primeiro percurso. Vejo que para o eixo X é muito mais tranquilo. A gente normalmente encontra o tempo e aí substitui no outro. E agora nós faremos o percurso de C até P. Então, nós faremos o percurso de C até P. Veja que eu dividi. Nós analisamos primeiro esse cara daqui. E agora a gente vai usar do lado de lá. Então, da direita. Então, nós vamos fazer de C até P. Fazendo, então, o percurso... Então, segundo percurso, a gente tem de C até P. Uma coisa importante desse percurso também é que em C, a velocidade ainda assim é zero, lá no ponto inicial do cume, ok? Então, o que a gente tem? A gente viu que para o eixo, vamos fazer? Para o eixo X, a gente tem o quê? Olha, para o eixo X, a gente tem X é igual a XO mais VT. Vamos olhar lá quem que é o deslocamento em X, para esse lado aqui? Para esse lado aqui, o deslocamento em X é o Rzinho, é o que a gente não sabe, né? É o R. Então, neste caso aqui, esse deslocamento em X, essa variação em X pra gente, ela vai ser o Rzinho. Esse aqui é o Vx e esse aqui é o tempo. Então, quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui pra gente é Rzinho, é esse deslocamento que a gente tá olhando, que a gente ainda não sabe na horizontal. Quem que é o Vx? Lembre que a velocidade no eixo X, ela é uniforme, então ela não muda. Ela é V cosseno de θ, vezes o tempo. Neste caso, a gente não sabe o tempo, então nós temos duas incógnitas aí, você concorda? Eu tenho o Rzinho, que é uma coisa que eu não sei, e também tenho o meu tempo, que também é uma coisa que eu não consegui calcular aqui, porque eu fiquei com duas incógnitas. Olha lá, vamos olhar lá pro desenho, ok? Mas a gente vai analisar, vamos analisar em função do eixo Y, talvez o eixo Y nos ajude. Eu sempre digo isso, gente, com esses exercícios vocês têm que ir brincando, tá? Com esses lados. Vão brincando, vai analisando, vendo o que pode ajudar. Então, aqui eu tenho o eixo Y. No eixo Y, a gente tem... Vamos lá, nós temos as equações. Então, eu tenho que a minha velocidade inicial... Vamos colocar o que a gente tem de novo. Minha velocidade inicial é 0. Tenho que a minha aceleração é a própria gravidade para baixo positiva, porque eu estou analisando de cima para baixo e eu orientei a minha orientação lá do eixo para baixo. Tenho o meu ΔY, concordam? Quem que é meu ΔY para esse cara? Não é H? Para esse cara daqui não vai ser H mais Dzinho? Esse deslocamento de C até P? Então, vai ser H mais Dzinho. Então, esse cara daqui... Opa, essa caneta... H mais Dzinho. Então, tem o ΔY, tenho a gravidade, não tenho o tempo, mas tenho... Talvez, se eu colocasse o tempo em função de Rzinho, talvez ficaria alguma coisa. Vamos ver? Vamos analisar? Vamos olhar as equações aqui? Tem o ΔY, VO, coisa é uma opção. Talvez fazer essa equação aqui de novo seja uma boa opção. Mais o quê? G sobre 2t ao quadrado, ok? Certo. O que a gente tem aqui? A gente tem que esse cara daqui é H mais Dzinho. Esse cara daqui vai zerar. Lá no ponto inicial é 0. Temos gravidade aqui sobre 2 vezes o tempo. Esse tempo aqui, vamos colocar em função de Rzinho. Vamos aqui para esse lado aqui, tá vendo? A gente brincando, vamos resolvendo. Então, vai ficar Rzinho, que é uma constante que a gente tem. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse V aqui. Vou substituir esse V, porque esse V não é um dos parâmetros que o exercício quer. Veja só, qual é os parâmetros que o exercício quer? Rzão, Dzinho e H. Ele não quer em função de V. Então, só que eu consigo escrever V, olha como eu consigo escrever V que a gente já achou.
R sobre cosseno θ vezes raiz de G sobre 2H. Então, eu vou escrever esse V em função disso. E vão se acostumando que às vezes tem umas coisas grandes, mas é que é só álgebra matemática, não tem nada de, sabe? Então, o que a gente tem aqui? Vai ser Rzão sobre cosseno θ, que multiplica a raiz de G sobre 2H, vezes, aí tá vendo? Isso tudo aqui é o meu V, tá? Agora eu vou escrever cosseno θ vezes o tempo, para vocês não se perderem. Tudo isso aqui que tá em colchete azul, em parênteses azul, é o nosso V. Então, o Rzinho ficou como? Ficou... Ó, tá vendo? Esse cara dá pra cortar. Esse cosseno com esse cosseno já vai sumir. Então, isso aqui ficou R, que multiplica a raiz de G sobre 2H, vezes o tempo. Vou isolar esse tempo, esse cara daqui. Tá o quê? Tá multiplicando, passa... Eu posso também, talvez, isolar esse tempo aqui, né? Mas não, vou fazer desse lado aqui que eu acho que fica mais fácil. Então, esse tempo vai ficar Rzinho dividido por raiz de G sobre 2H. Então, esse é o nosso tempo, tá? E vou substituir o meu tempo aqui, ok? Vou trazer o meu tempo pra cá. Então, ó, eu vou colocar de vermelho aqui e vou escrever... De vermelho não, acho que fica melhor de amarelo. O vermelho eu já usei para cortar. E vou escrever aqui. Então, o nosso T... Veja, ó, sempre o tempo é o que vai ajudar. O tempo é que liga os movimentos. Então, a gente tem que R sobre Rzão raiz de G 2H. Isso aqui tudo tá ao quadrado. Então, H mais D vai ser igual. E aí, vamos ver como que vai ficar esse cara daqui. Olha, o Rzinho vai ficar ao quadrado. Ok? O Rzão fica ao quadrado também. A raiz sai aqui, tá vendo? Fica G sobre 2H. E agora vamos arrumar esse cara daqui. Deixa eu separar. H mais D é igual... Esse cara daqui, GR2. E aí a gente tem uma divisão de fração. Vamos conservar a primeira. Multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar H2R. G. Esses Gs podem cortar, isso é bom, porque ele não quer em função de V a nossa resposta. Ok, agora vamos escrever mais bonitinho, aqui a gente só tá arrumando o Rzinho ao quadrado, vezes, vou escrever isso aqui, Rzinho ao quadrado, vezes 2H. Ó, esse 2 também já vamos tirar, já dá pra cortar, 2 com 2, vezes H sobre Rzão ao quadrado. Vamos passar esse Rzão ao quadrado para lá. Isso aqui vai ficar Rzão ao quadrado que multiplica H mais D. É igual a vezes H. Vamos isolar esse Rzinho. Então, isso aqui vai ficar que Rzinho ao quadrado é igual a R2 que multiplica H mais D dividido por H. E esse cara daqui, o que a gente vai fazer? R é igual a raiz... H mais D. Não. Ah, posso escrever assim, sim. Que é uma multiplicação. Ok? Às vezes o cérebro faz umas coisas que a gente nem tá fazendo ainda, né? Mas ele vê antes da gente, o subconsciente. Ok? Esse R pode sair, fica Rzão de H. E é isso aqui, a gente pode escrever, veja só. Esse H aqui, ó, ele é comum para os dois. Vou fazer um asterisco aqui. Vou chamar vocês aqui para o canto, para a gente ver essa fração. H mais D sobre H. O que é isso? É uma soma de duas frações. Quais frações são essas? H sobre H mais D sobre H. Concordam? Olha, o denominador é igual, por isso que a gente somou os dois, ok? Que a gente juntou numa só. Então, isso aqui eu posso escrever como... Eu não posso escrever essa aqui, H mais D sobre H, como sendo 1 mais D sobre H. Por que você está fazendo isso, Natana? Porque lá atrás no livro, né, a gente já sabe o que precisa chegar. Eu já fiz exercício 300 mil vezes na monitoria. Então, a gente sabe que ele vai aparecer bonitinho assim. Então, é um ajuste. Se você não chegou, mas você acha que você chegou perto, vai fazendo uns ajustes matemáticos para chegar lá naquela resposta que ele quer. Aqui, eu já lembro mais ou menos que aparece um 1 mais alguma coisa, então eu vou escrever em função disso. 1 mais D sobre H. Mais o Rzinho. Ok? O Rzão é o próprio Rzão. Por que a gente pode escrever ele como sendo o próprio Rzão? Ah, Natana, porque ele quer em função de Rzão, Dzinho e H. Ele quer em função de Rzinho? Não, esse Rzinho foi o que a gente criou para poder encontrar. Então, aqui, nós vamos substituir
Vamos substituir. Então, vai ficar isso aqui, na verdade, vai ficar igual ao quê? Rzão mais... Quem que é esse Rzinho aqui? A gente já sabe, a gente já encontrou. Tá aqui. Rzinho é Rzão, que multiplica raiz de 1 mais D sobre H. Agora é fácil, a gente só colocar o Rzão em evidência. Olha, quando eu coloco em evidência, isso aqui fica 1, mas só sobra a raiz aqui desse lado. 1 mais D sobre H. E aí, essa é a resposta final. Vamos fechar aqui antes. Essa é a nossa resposta final. Não é muito difícil, veja só, a gente não usou derivada, a gente não usou integral, a gente não usou nada disso. A gente usou as equações básicas de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Percebeu que a gente, para analisar movimentos na horizontal e movimento na vertical, né, quando a gente tem lançamento de projéteis, a gente viu que o tempo é muito importante para unir esses dois movimentos. A gente analisou orientações do eixo, que é muito importante para que a gente consiga resolver. Então, a gente precisa analisar qual é a orientação que eu adotei. Vimos que a gente pode, tanto faz, pegar, né, de cima para baixo como de baixo para cima, desde que eu me atente a isso, aos eixos e tudo mais. E resolvemos, né, fizemos algumas coisas algébricas que precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. E chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês estudem, que vocês façam, né? Façam antes de assistir o vídeo, depois comparem, vão analisando onde é que estão os erros de vocês. É assim que a gente vai evoluindo, tá bom? Ó, um beijo, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!